seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem. Meu nome é Edson Sensato, eu tenho 70 anos, fui fumante durante quase 50 anos. Eu comecei a fumar numa época em que todo mundo, para ser homem, precisava fumar. Então, aos 17 anos eu comecei, experimentei o primeiro cigarro e acostumei. Se você dá a primeira tragada, você acostuma. E você não percebe que a sua saúde está indo água abaixo. E comecei a trabalhar, e o excesso de trabalho, o excesso de responsabilidade me levou a aumentar o número de cigarros. E houve época em que eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia. É claro que o meu organismo se ressentiu disso. Eu tive sérios problemas de tosse, mas eu achava que isso era normal, que não ia acontecer nada comigo. Tive a oportunidade de tentar largar, de deixar o cigarro várias vezes. E nunca dei crédito, porque eu achei que os meus amigos, eu continuei a fumar durante todos esses anos. Adulto, já com 60 anos, eu tive uma crise de bronquite muito forte. E aí o que aconteceu foi que eu senti que meu pulmão não era o mesmo. Eu não tinha a mesma resistência, eu não tinha força, eu não conseguia caminhar muito tempo. E com o passar do tempo, eu vi que a coisa estava piorando. Até que um dia eu fui a um médico e ele explicou que eu tinha um problema, um efizema pulmonar. O que é isso? Parte do meu pulmão direito, a metade dele, estava completamente obstruída, comprometida, eu não conseguia respirar totalmente. E aí não havia saída a não ser deixar o cigarro. E eu não conseguia, embora eu tivesse tomado remédio, participei de cursos, li tudo que era possível sobre cigarro, mas mesmo assim eu não deixava de fumar. Até que um dia, vindo de Barretos, eu parei numa avenida e consegui fumar um meio cigarro. Quando cheguei em casa, já não tinha mais forças, já não tinha mais condição física nenhuma de sequer andar. E foi aí que eu percebi que o fim estava muito próximo por causa do cigarro. Eu tomei um banho e não consegui chegar até a minha cama. Aí a minha mulher e minha filha correram atrás do médico. Ele prontamente me atendeu, me aplicou uma injeção, eu perdi a voz. Aí eu vi que a morte é muito feia, porque você tenta respirar e não consegue. O fumante, quando chega a esse estágio, ele pode fazer o que for, que não consegue colocar ar dentro do pulmão. Com essa injeção eu melhorei bastante, mas o médico foi taxativo que eu deveria procurar um especialista nessa área, porque o meu caso era mais do que grave. E aí aconteceu um fato até hilariante, porque eu paguei a consulta, entrei, sentei, expliquei o caso para o médico e ele disse para mim, com essas palavras que eu estou repetindo: você está morto e esqueceu só de deitar. E o senhor não me volte mais aqui se não largar de fumar.
porque eu não vou tratar mais o senhor, porque eu vou perder o senhor. E eu saí de lá desnorteado, e eu tinha só duas opções: eu continuava a fumar, e o meu fim seria triste, porque eu já tinha visto o princípio como é que ia ser, ou deixar de fumar. Foi exatamente nesse dia, e já fazem 5 anos, que eu deixei de fumar. Não coloquei mais nem um cigarro na boca. E foi uma série de coincidências na minha vida. Eu deixei de fumar quando todos diziam que eu ia morrer. Então achei que eu tinha que ter palavra, tinha que ter hombridade, tinha que ser gente, não é homem, ser gente, e deixar o cigarro. Eu deixei o cigarro sem colocar um remédio na boca, sem fazer terapia, sem ir psicóloga, sem nada. A única coisa é que eu sou uma pessoa muito cristã, vamos deixar bem claro, estou falando de religião, estou falando de cristianismo. Eu sou uma pessoa muito cristã e me apeguei muito a Cristo. E a minha família, que me apoiou barbaridade, que deu todo o apoio para mim, porque é terrível. Deixar de fumar da noite para o dia é terrível. E o apoio desse médico. E quando eu voltei, falei, eu deixei de fumar, e ele começou a me tratar. Estou vivo graças a um tratamento que é caro, que é muito caro. E aí a dona Silvia me convidou para vir para Arco. Eu achei que eu não poderia voltar a fumar, justamente porque eu não seria exemplo para ninguém. Eu seria um péssimo exemplo. Então eu aproveitei o caminho que estava aberto e aí eu não voltei mais a fumar. Efeitos deixar de fumar? Tem. O efeito é que você, como toda droga, embora seja considerada uma droga leve, mas é uma droga, você fica desesperado quando não tem um cigarro na mão, você sente náuseas, você sente dores e você sente uma vontade terrível de comer. Então você come tudo e devagarzinho o seu odor vai voltando, você vai sentindo o cheiro das coisas, porque o fumante inveterado não sente o cheiro, o odor das coisas, ele não tem paladar, ele perde o paladar. Hoje eu sinto, se eu chupar uma laranja, eu sinto o gosto da laranja, eu não sentia. Não é fácil, precisa muita perseverança, muita oração e muito apoio para que você deixe de fumar. Alguns dizem assim: ah, mas aquela senhora fumou até os 80 anos e não morreu por causa do cigarro, morreu de outra causa. Cada corpo é um corpo. A sugestão que eu sempre dou a todos é: não dê a primeira tragada. Aliás, isso é uma cópia do que usam os alcoólatras anônimos, que dizem que não se deve dar o primeiro gole. Não dê a primeira tragada, porque dali para frente ninguém segura mais. E quanto mais você fuma, mais você quer fumar, mais você sente vontade de fumar. Muitas vezes a gente ouve dizer: aquela pessoa não bebe, não fuma. Outras pessoas, se ele trabalhava ao lado de pessoas que fumavam demais, em ambientes fechados, acaba contraindo, e a facilidade que tem. A sugestão que eu dou sempre é: não dê a primeira tragada.